Pronto. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu te... Peraí. Ativar. Deu. Pronto. Oi, Fabiana, tudo Oi, bem? minha amiga, tudo bom, Alessandra? Tudo, e você? Tudo bem? Prazer, minha amiga, te ver, viu? Prazer muito grande, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos aguardar a Noêmia e o Felipe. Eu que agradeço, minha amiga. Como é que estão as coisas? Tudo corrido aí? Tudo corrido, né, Fabiano? Voltou. Daqui uma semana eu entrego meu cargo. Vou descansar um pouco, minha amiga. Aham. Já bom. estou aqui, depois de 4 anos como presidente, 2 como vice-presidente, a gente cansa também, é muita pancada, né? Tem que cuidar um pouco de mim. Verdade. Eu acho que já tem participantes nos ouvindo, tá, Fabiano? Tá bom. Tá bom? Okay. Vamos aguardar o Felipe e Noêmia está entrando. A Noêmia. Faltando o Felipe. Vai ser transmitido pelo Facebook, não é isso? Isso. Tá bom. Noêmia está escutando? Estou escutando sim. Vocês me escutam? Sim, Noêmia. Estamos escutando bem. E aí, como vocês estão? Tudo bem, Noêmia? Tudo bem, e Tudo você? bem, Ângelo? Oi, Alessandra. Tudo Como bom? está? Prazer te ver, minha amiga. Prazer muito grande. Olha, já tem algumas pessoas no chat que nos ouvem, tá? Ainda não está transmitindo pelo Facebook, mas algumas pessoas já estão entrando e eles conseguem nos ouvir. Tá bom. Perfeito. Aqui o Deixa eu ajusto melhor aqui a câmera, né? Isso. Então, o Felipe está com dificuldade na internet. Está no interior do Rio tentando. Vocês acham que a gente já começa ou a gente espera mais do que já são 17 horas? Bem, minha querida, como você achar melhor Vou mesmo. esperar mais um minutinho só para ver se ele consegue, senão a gente entra. Se de repente ele consegue, né? Tá, isso. A pergunta que eu tenho para vocês, quanto tempo vocês têm? Qual era a sua ideia? 1 hora? 1h30? As lives geralmente duram 1 hora, né? Mas como é uma live mais para isso, 1 hora. Eu não sei como que vai ser a interação no Facebook, né? Porque eu vou puxar aquilo que eu falei para vocês, eu vou puxar a participação das pessoas que estiverem no Facebook, né? Vanessa, tudo certo com o Face? eu ainda não coloquei, eu estou aguardando vocês iniciarem para pôr lá. Vamos lá. Então eu vou colocando ali no Facebook, que demora assim um minutinho, porque daí vocês querendo começar, daí já podem, pode ser? Pode, pode. Aí você nos dá o toque na hora que começar, porque eu não tenho acesso aqui ao Face. Sim. Enquanto isso, Ângelo, Alessandra, vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, hoje eu tive uma reunião do Anamatra Mulheres e nós vamos fazer um evento por uma webinar voltado à discussão sobre a questão de gênero, mas nas nossas carreiras no sistema jurídico trabalhista, né? Então, nós vamos ter convidadas uma magistrada, uma trabalhista e uma procuradora do trabalho. E aí vai ser uma grande honra para nós receber uma representante da ABAT e também da NPT, tá bem, Ângelo? Aí eu vou deixar para nós é um prazer. Você sabe quando é que vai ser isso? Tá? Já tem uma data estimada? Vai ser no dia 18 de maio, às 18 horas. Ótimo, excelente. Vanessa, eu acho que já pode colocar no Facebook, nós já temos 15 pessoas aqui na sala. E quando o Felipe entrar, você presta atenção quando ele solicitar a entrada e você o coloca, pode ser? Sim, já vai entrar. Aí você me dá o ok para quando a gente puder começar.
Felipe não vai conseguir entrar. Problema grave aqui na internet dele. Ele vai continuar tentando. Vamos prestar atenção, tá? Ok. Vanessa, Sim, eu coloquei aqui para entrar, estou também esperando. Já estão ao vivo. Eu vou desligar meu áudio. Ouviu, uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui com representantes, com lideranças em relação à justiça do trabalho, ao direito do trabalho e que fazem parte desse histórico. São entidades com histórico de defesa dos direitos sociais, da democracia, dos direitos humanos, da preservação dessas instituições que garantem a efetividade da justiça social. Doutora Noêmia, muito obrigada pelo aceite do convite de estar conosco para que a gente possa estar nesse momento de pandemia, estarmos discutindo, estarmos dialogando. Nós que preservamos tanto o diálogo social, é importantíssimo essa participação da senhora. Da mesma forma, Ângelo Fabiano, que também preside uma entidade importantíssima como a ANPT e que também aceitou de pronto o convite para esse diálogo. A ABRAT, a ANPT, a ANAMATRA caminham muito juntas há muito tempo para essa garantia da preservação da vida, mas a preservação da vida garantindo direitos fundamentais, garantindo os direitos humanos. É uma alegria muito grande recebê-los. Eu aviso às pessoas que estão acompanhando que o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, está no interior do Rio de Janeiro com uma dificuldade muito grande de acesso à internet. Então, logo ele consiga se conectar, a gente já o coloca aqui também ao vivo conosco para esse debate, para esse diálogo. Noêmia, seja muito bem-vinda. ANAMATRA, muito bem-vinda. Ângelo Fabiano e NPT também, muito bem-vindo. Bem, minha querida Alessandra, obrigadíssima pelo convite. Eu acredito que isso que nós temos cunhado como entidades trabalhistas, não é? A associação que representa a Magistratura do Trabalho, que representa o Ministério Público do Trabalho, também os auditores fiscais do trabalho já tiveram conosco em tantos debates, a ABRAT, enfim, a OAB. Nós defendemos publicamente, que é o valor e a validade do diálogo social, do diálogo interinstitucional, e a ANAMATRA se sente muito honrada como entidade de poder participar desse evento da ABRAT. Estamos aqui para responder as perguntas, para lançar também alguns questionamentos, ponderar algumas questões críticas, porque eu tenho certeza que a finalidade comum de todos nós é encontrar uma rotina do sistema da justiça, do sistema de justiça laboral, que seja uma rotina que garanta a jurisdição, mas com qualidade, com segurança e de maneira que seja viável ao atendimento dos interesses, especialmente dos jurisdicionados, que são, na verdade, a finalidade final de tudo isso. Ângelo Fabiano, seja muito bem-vindo, meu querido amigo, de tantas lutas, de tantas jornadas. Obrigado, Alessandra. Para mim é um prazer. Gostaria imensamente de agradecer em nome dos procuradores do trabalho da ANPT pelo convite, pela oportunidade de participar desse debate aqui importantíssimo, nesse momento que nós vivenciamos, né? A ANAMATRA e a ABRAT têm feito essas lives interessantíssimas, e nesse momento em que nós vivemos crise política, econômica e social, nada melhor do que debater os efeitos dessa crise, buscar soluções, seja para a prestação de serviços da magistratura, do Ministério Público, a atuação dos advogados trabalhistas, seja os efeitos sociais dessa atuação para preservar direitos. Nós, a ANPT, a ABRAT e a ANAMATRA, junto também com o SINAI, a OAB, nós temos tido aí uma luta muito intensa pela preservação dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, sempre unidos, sempre numa linha muito uniforme, muito uníssona, digamos assim. Isso é importante para que nós possamos juntos somar nesse esforço, para que nessa crise os trabalhadores possam ser
possa haver a minimização dos danos, que nós sabemos que os danos são, digamos, inevitáveis. Mas com o nosso trabalho, com o nosso experiência, com a nossa expertise e, sobretudo, com a nossa união, nós podemos, sim, apontar caminhos para uma melhor solução nesse momento tão difícil, tão complexo, que a população brasileira e mundial vive. Agradecer mais uma vez a oportunidade pela ABRAT conferida à NPT. Muito obrigada a vocês dois. Bom, e eu queria fazer uma introdução, de acordo com o que nós combinamos ali, como que seria a dinâmica para se tornar um debate, um diálogo, né? Vocês vão poder estar conversando, eu vou fazer algumas provocações e vocês conversem, cada um dentro da realidade, né? Dos procuradores do trabalho, da magistratura, e a gente nesse diálogo, sem nenhuma necessidade de, eu fazer uma palestra inicial, é um diálogo mesmo, um debate, e eu vou estar também acompanhando aqui pelo Facebook, manifestações, perguntas que tenham do Facebook e do chat, e vou introduzindo alguma coisa para a gente fazer uma dinâmica de diálogo, tá? Bom, Noêmia e Fabiano, hoje nós temos uma realidade brasileira hoje que nós não podemos desconhecer, que é uma realidade com mais de 33 milhões de brasileiros que não possuem onde morar. Né? Se 15% dessa população não tem casa, como que essa população, neste momento de pandemia, teriam uma acessibilidade ao sistema de justiça? Nós temos também hoje uma realidade de mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que se cadastraram para o recebimento do auxílio emergencial, no valor de R$ 600. Essas entidades que aqui estão, a ABRAT, representando a advocacia, a ANAMATRA, representando a magistratura, e a NPT, representando os procuradores de trabalho, as nossas atuações, elas são de âmbito nacional. E, por óbvio, que nós precisamos, enquanto lideranças destas entidades, estarmos atentos para as realidades de todos os cantos do país, nas capitais, no interior, nas zonas rurais, aonde existem várias pessoas, vários empregados, ex-empregados que têm que ter esse direito ao acesso ao Poder Judiciário sem nenhum tipo de flexibilização, porque não se pode, em período de pandemia, pretender flexibilizar, que é uma palavra que gostam muito de usar, mas flexibilizar os direitos humanos, flexibilizar os direitos fundamentais. E nesta realidade, neste contexto que nós temos, nós tivemos alguns atos que foram editados. Então, nós temos, por exemplo, o ato número 6 do TST. Hoje, teve a resolução número 318 do CNJ, que tem trazido algumas dúvidas de interpretação em relação ao texto, né? Neste período de pandemia, vocês que certamente analisaram, a ANAMATRA, inclusive, apresentou um ofício ao CSJP e à Corregedoria do TST, a ABRAT, Conselho Federal, da mesma forma. Eu não sei se a NPT fez a mesma coisa. O que vocês podem falar para a gente sobre esse anseio na busca pela justiça, com algumas flexibilizações que nós pudemos observar em alguns atos que foram editados? Claro que aqui a ABRAT sempre coloca o seu entendimento e o reconhecimento da intenção do Poder Judiciário, do CSJT, CNJ, de querer resolver a situação. Nós temos essa consciência. Mas esse diálogo é para que a gente possa verificar, isso vai atender essas pessoas, esse novo modelo, digamos assim, de um poder judiciário tecnológico, um poder judiciário que hoje, além do isolamento social, ele ainda traz um isolamento institucional, porque a advocacia, o jurisdicionado, eles não podem ter esse acesso físico durante esse período de pandemia. Eu gostaria de ouvir um pouco qual a visão da magistratura sobre tudo isso, sobre esse acesso, e também do Ministério Público da NPT.
Fiquem à vontade para quem vai começar, e é um diálogo mesmo que a gente vai estar travando aqui, e eu vou estar também buscando ajuda aos universitários que eu estou acompanhando aqui pelo chat e pelo Facebook. Perfeito, Alessandra. Eu acho que foram levantados vários pontos. Não vou ter nenhuma pretensão de esgotamento, mas vou trazer aqui alguns aspectos para reflexão, justamente a partir dos dados que você referiu e dos atos normativos, tanto do CSJT quanto do CNJ. Especificamente no caso do CNJ, a Ana Matra participa do grupo de trabalho, do comitê do CNJ, que foi responsável pela discussão, a OAB também participa, né? Responsável pela discussão das minutas que geraram as resoluções 313, 314 e 318. E vamos começar com a questão mesmo do acesso à justiça. Veja, nós temos aqui uma discussão que eu vou chamar de uma discussão pré-pandemia, que é uma discussão que ficou agora muito evidenciada na pandemia. Qual a discussão pré-pandemia? A Justiça do Trabalho já era e é a justiça mais informatizada do país. E longamente, né? Quando a gente diz que nós somos 98% de processo judicial eletrônico, eu diria que é quase 100% mesmo. Ao menos assim, apenas processos mais antigos ainda tramitam em autos físicos. A gente já tinha essa discussão de pensar assim, numa justiça que é uma justiça que tem como maior desafio a concretização de direitos de cidadania, a concretização de direitos sociais, a concretização de direitos de alimento, né? O direito do trabalho é muito isso, o direito de se alimentar, o direito de sobreviver. Já era uma discussão a gente pensar assim, uma justiça altamente informatizada, por vezes contrasta com a realidade de uma população que essa justiça precisa atender e que não é uma população que tem 100% de inclusão de nada. Não tem 100% de inclusão digital, não tem 100% de inclusão na moradia, não tem 100% de inclusão na alimentação adequada, no meio ambiente natural, cultural e do trabalho pertinentes, né? Então, essa já era uma discussão pré-pandemia. Como a gente ia conciliar a necessidade de uma automação no sentido de uma modernização das ferramentas de um judiciário, que é muito valoroso, porque as ferramentas tecnológicas permitem uma justiça para um país continental como o Brasil. Permitem uma troca de informações e uma presença impressionantes. Quando a gente pensar 24 tribunais regionais do trabalho, a quantidade de advogados, de cidadãos e cidadãs e a extensão do território nacional. Mas, por outro lado, o problema do acesso à justiça, lembrando que nós somos ainda ciosos, e em algumas regiões é muito importante, a questão do ius postulandi, por exemplo, né? Então, essa já era uma discussão, uma reflexão pré-pandemia. Quando veio a pandemia e a necessidade do isolamento, do afastamento social como uma condição para a contenção da doença, da Covid-19 e do combate à doença, essa questão do acesso à justiça ficou potencializado naquele momento, porque daí o trabalho passaria a ser remoto, como tem sido feito. Então, como conciliar essas duas questões? Aqui, eu acredito, a advocacia e o Ministério Público do Trabalho são elementos fundamentais, porque não se altera a questão de que o Poder Judiciário é um Poder Judiciário que só age quando provocado. Evidentemente, existe prejuízo, sim, para aquilo que é a necessidade, por exemplo, do ius postulandi, que precisa ir se adequando de aqui ou de acolá numa população brasileira que hoje vive um patamar de alta miserabilidade. Então, a advocacia e o Ministério Público do Trabalho têm sido elementos, eu diria, fundamentais, essenciais para o acesso à justiça. No que diz respeito aos atos do CNJ, vou começar com eles, a situação era como promover o afastamento social, retirar aquelas milhares de pessoas transitando pelos fóruns, pelas unidades judiciárias do país inteiro e, ao mesmo tempo, manter a justiça funcionando, considerando que a justiça é um serviço de caráter fundamental. E para a população mais pobre, a justiça é fundamentalíssima nesse momento. Não por outra razão, acabou dando o que a gente já previa,
o que a gente já previa? A Justiça do Trabalho é a que mais tem atuado em tempos de pandemia. É a mais produtiva, é a que mais encaminhou em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a atuação dos sindicatos, é a que mais encaminhou valores para o combate da pandemia, para entidades que assistem venezuelanos, indígenas, população carente, compra de respiradores, hospitais. Foi, de fato, a Justiça que mais atuou. Agora, passado aquele primeiro momento que era continuar atuando com o trabalho remoto, usando ferramentas tecnológicas, atendendo situações emergenciais, para uma outra. Se foi percebendo a necessidade de dar algum fluxo para os processos que estavam parando. Por que a necessidade desse fluxo? Porque boa parte dos nossos processos, afinal de contas, com as quais as pessoas se alimentam. Esse é o fato. A paralisação total de todos os processos sempre seria um problema, especialmente para o cidadão. Com a retomada dos prazos processuais, lembrando que os prazos dos magistrados jamais estiveram suspensos, com a retomada dos prazos processuais veio a grande questão: e as audiências? Porque para a Justiça do Trabalho, essa não é uma questão menor, ela é uma super questão, na medida em que, como nós temos um processo marcado pela oralidade, nós fazemos audiência o tempo inteiro. Audiência inaugural, de conciliação, sempre que as partes necessitam, de instrução, de encerramento, para receber, enfim. A audiência não é uma coisa menor para nós. E aí veio a questão da audiência. Até o presente, até uma determinada etapa, quando essas audiências estavam ainda audiências no plano da conciliação, ou antes do deferimento de uma liminar, por exemplo, ou para uma oitiva prévia, até aqui parecia que a coisa vinha sem tanta controvérsia assim, na medida em que, de aqui, de acolá, eram audiências em que todas as partes participantes do evento processual estavam de acordo. O magistrado, incluindo em pauta pela urgência, pela relevância do tema, advogados de acordo e as partes necessitando daquela oitiva do que pretendiam, uma oitiva que possibilitou acordos também. A questão controversa surgiu quando se passou a estabelecer a hipótese também de outros tipos de audiência, que não apenas de conciliação, portanto, também audiências de instrução. E aí, de parte a parte, as dúvidas surgiram. Parte a parte por quê? Porque também os magistrados passaram a se perguntar sobre a necessidade, a pertinência e a segurança do ato processual quando se trata da realização de audiências de instrução. É lógico que nós reconhecemos que existem audiências de instrução e audiências de instrução. Aquilo que a gente chama no guarda-chuva grandão, audiências de instrução, nem todas elas redundarão, por exemplo, na tomada de depoimentos, na colheita de prova oral. Eventualmente, o que nós chamamos de audiência de instrução será muito mais oportunidade para sanar uma dúvida sobre um documento que foi juntado, para esclarecer que não é o caso de prova oral, de permitir aos advogados registros dos mais variados, incluindo protestos, o encerramento e concluso para julgamento. Então, o problema não está exatamente na possibilidade da marcação de audiências de instrução, mas descendo as minúcias em audiências de instrução que possam representar na prática a colheita de prova oral sem que haja uma segurança real sobre, eu diria, a total fidedignidade, digamos assim, daquele ato processual. Isso, de fato, causa estranhamento, causa controvérsia. Exatamente por isso, a Ana Matra encaminhou um ofício tanto ao Tribunal Superior do Trabalho, à sua presidência, quanto à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a partir de uma lógica. Qual lógica? Estruturamos essa manifestação defendendo um princípio com o qual nós temos muita convicção, que é a da preservação da independência judicial. Por que isso? Porque o magistrado responsável pela condução do processo há de ser também o magistrado que organiza a pauta de audiências,
sabe o que não é prioridade, atende o requerimento dos advogados, sabe quando o advogado está pedindo uma audiência rapidamente porque é uma questão de levantamento de valores ou não. Então, o magistrado precisa analisar o caso de acordo com as suas singularidades. E isso não necessariamente digamos, acolhido num ato normativo que é mais geral. Então, a nossa ideia era preservar a especificidade dessas manifestações, nos colocar sempre à disposição para o diálogo, porque defendemos o diálogo social e a fundamentação das decisões judiciais em cada caso concreto. Nos preocupa a imposição de audiências, como se nós pudéssemos manter uma pauta como antes. Queiramos ou não, a grande verdade é que nós não podemos simplesmente manter uma pauta como antes. Nós temos que ter a certeza e a convicção de que passamos por um momento extremamente difícil. E ele não é difícil apenas para os contaminados. Ele é difícil para quem está em isolamento social. Ele causa insegurança, ele causa medo, ele estabelece para as pessoas outras prioridades. É esse o sentimento que está na sociedade. Então, o equilíbrio que me parece ser importante aqui é entre uma justiça que continue cumprindo o seu papel, mas sem nenhum assodamento, e consciente de que aquele volume das pautas em que a meta era a coisa mais importante não pode estar no nosso imaginário nesse momento. Obrigada, Noêmia. Como é um diálogo, antes de passar para o Fabiano, e é bom que ele também já faça essa abordagem, tem alguns comentários aqui no chat sobre a questão das audiências de instrução telepresenciais, né? Foi uma pergunta do Dr. Otávio Pitt Silva, que é diretor executivo da Escola das lives em tempo de pandemia. Então, ele coloca aqui no chat como fazer uma audiência de instrução telepresencial. É possível obrigar a testemunha a entrar na sala de audiência virtual? A doutora Silvia Lopes Burmeister, ex-presidente da ABRAT, também está aqui no Facebook com uma colocação muito parecida. Aí ela diz o seguinte: assim como os magistrados e servidores, os advogados devem zelar por sua saúde e de seus clientes. Como colocar em uma sala clientes e testemunhas? Como ter certeza de que as testemunhas da parte contrária não estão sob pressão ou constrangimento? Então, Fabiano, eu vou passar para você, depois a Noêmia, se quiser retomar e responder essas perguntas, e a gente vai nesse diálogo, porque são muitas inseguranças que se geraram, claro, naturais de um período de crise humanitária e que nos faz termos que uma mudança absoluta de nossas rotinas, uma mudança absoluta de tudo que nós fazíamos, a gente agora faz tudo de uma forma muito diferente, mas a nossa preocupação, a preocupação da ABRAT, a preocupação da advocacia trabalhista, e eu tenho certeza que também da ANAMATRA e da NPT, é de uma garantia de um mínimo de igualdade social. Mínimo não, máximo, porque nesse momento nós temos que potencializar essa busca pela igualdade social. E o direito à vida e o direito à saúde, ele tem que ser indiscriminado. Indiscriminado tem que ser esse cuidado com a vida e com a saúde. Fabiano, nos brinde com a sua fala, que é sempre muito querida, muito brilhante. Já agradeço a Noêmia, passo para o Fabiano e a gente volta depois. Obrigado, Alessandra. Bem, no âmbito do Ministério do Trabalho, desde o início da pandemia, houve uma preocupação muito forte, logo a partir também da edição da resolução, da primeira resolução do CNJ, como é que ficaria essa situação no âmbito do Ministério Público como um todo, não apenas no Ministério Público do Trabalho. De modo que a ANPT, junto com outras associações do Ministério Público, CONAMP, a ANPR e outras, pediram ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que fosse regulamentada a questão também em moldes semelhantes ao CNJ. E isso veio a ser feito numa tentativa de conciliar o interesse público do atendimento à população, da prestação do melhor serviço possível pelo Ministério Público brasileiro como um todo, especialmente aqui pelo Ministério do Trabalho, mas também a preservação da saúde dos membros, dos servidores, dos terceirizados e dos usuários presenciais, digamos assim, dos serviços do MPT. Isso veio a ser editado
Aí, no âmbito da nossa instituição, o Procurador-Geral do Trabalho editou diversas notas técnicas e recomendações e portarias internas e externas. E o nosso atendimento, Alessandro e Noemi, ficou muito voltado para a questão relativa à atuação perante a pandemia. A atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho hoje diz respeito aos efeitos da pandemia nas relações de trabalho. Então, nós temos uma atuação muito forte em nível nacional. A Noemi já chegou a falar sobre essa questão das destinações que foram fundamentais para que nós pudéssemos dar um reforço ao sistema de saúde pública. Junto com a Justiça do Trabalho, nós já destinamos mais de 213 milhões de reais para todos os estados da federação, para a compra de equipamentos de saúde, ventiladores pulmonares, respiradores, enfim, leitos, uso de equipamentos de proteção individual. Essa parte aí, digamos, tentando mais ajudar o sistema público de saúde. Mas como se garantir também a atuação finalística do Ministério Público do Trabalho nesse período de pandemia? De fato, hoje o Ministério Público do Trabalho e seus procuradores têm trabalhado numa intensidade altíssima em trabalho remoto. O trabalho, digamos, presencial da instituição, ele está minimizado, mas ainda existe. De forma que o trabalhador que hoje, por exemplo, não tem aqui, ele detecta uma irregularidade no âmbito trabalhista, algo relativo à saúde e segurança, a falta de adoção de medidas de higiene para efeito de disseminação e contágio do coronavírus, ele pode buscar, lógico que é o ideal que ele se busque a partir de meios virtuais. O Ministério Público, assim como a Justiça do Trabalho, Alessandra e Noêmia, já é totalmente informatizado. Então, hoje, você fazer uma denúncia pelo site do MPT, ou mpt.mp.br, é algo muito simples. E nós sabemos que hoje o cidadão brasileiro, ele, em grande amplitude, ele tem um telefone celular com acesso à internet. Claro que isso não envolve o atendimento de todo mundo. Há uma situação de pessoas que são totalmente vulnerabilizadas, que não possuem nem sequer um celular. E como atender essas pessoas? Nós temos esse atendimento presencial, tá? De forma que o serviço continua ininterrupto, mas o atendimento hoje do Ministério Público ele é mais remoto. Um atendimento mais voltado para a pandemia, para a questão relativa à preservação de emprego e renda. Audiências continuam a ser feitas. Eu vi que o doutor Otávio Pinto Silva mandou aqui, e a doutora Silvia, essa pergunta aí mais sobre a realização de audiências, se é possível, por exemplo, obrigar testemunhas a comparecerem a audiências no plano virtual. Na minha percepção, não. Na minha percepção, tem que se assegurar a participação apenas se aquela testemunha possua meios para acesso, que seja um telefone celular, que seja um computador, mas não se pode, na minha percepção, tá? E na percepção de vários procuradores de trabalho, nesse momento, se obrigar a que uma testemunha tenha os meios necessários para comparecer virtualmente, digamos assim, a uma audiência de instrução no âmbito do Ministério Público do Trabalho. E o fato é que, em muitas situações, o Ministério Público ele acaba sendo um meio para que o trabalhador, numa situação de ilegalidade, ele possa ir à Justiça do Trabalho. Então, se o Ministério Público consegue ver uma situação ali de atraso de salários, de não preservação de emprego e renda alimentícia em si, nós sabemos que o desemprego acaba se generalizando em situação como essa. O MPT tem atuado. Em situações, por exemplo, em Pernambuco, e outros locais do Brasil, houve reversão de demissões de milhares de trabalhadores em massa, a partir de processos de mediação do Ministério Público, meio virtuais, com a participação de sindicatos, com advogados trabalhistas, de empresas, enfim. É uma forma que o Ministério Público hoje tenta minimizar esse prejuízo dos efeitos da pandemia. Tanto os prejuízos, digamos, sociais, relativos à demissão, à falta de pagamento, como também o acesso da população, do trabalhador, aos serviços do Ministério Público, e, se for preciso, no âmbito coletivo, para que o Ministério Público, ou no âmbito de um direito individual indisponível, como é o direito à saúde, o Ministério Público possa atuar, e tem feito isso em todo o país. Então, é um desafio, mas eu vejo que tanto a instituição do Ministério Público como a Justiça do Trabalho tem buscado se adaptar. E esse diálogo com a advocacia trabalhista é fundamental para que nós possamos aperfeiçoar também
esse atendimento, essa atuação de forma remota, Alessandra. Obrigada, Fabiano. Essa questão das audiências de instrução e do acesso remoto é algo que vem angustiando muito, e nós temos visto no dia a dia das lives, de algumas sessões e alguns atos que são praticados tecnologicamente em relação a essa insegurança no momento do ato. E eu posso citar alguns exemplos. Quando do julgamento, por exemplo, da DN 363 no STF, foi uma queda e não pôde ser dado continuidade ao julgamento, ele teve que ser transferido para o dia seguinte. Nós tivemos, hoje, por exemplo, nós estamos com um convidado a menos aqui, que é o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz. Acabei de receber uma mensagem aqui da assessoria dele, ele não está conseguindo sequer mais encaminhar mensagens pelo WhatsApp, ele ligou para ela está me dizendo o seguinte: primeiro que ele está pedindo desculpas, mas que ele está no interior do Rio de Janeiro, que está chovendo muito e a internet oscilando e ele não consegue se conectar. Imagina, numa plataforma aparentemente simples, que é a plataforma do Zoom que nós estamos utilizando. Ontem, na live que a Ana Matra estava fazendo com o ministro corregedor, houve uma queda também, a internet estava instável e houve uma queda de conexão do ministro corregedor e a live precisou ser encerrada. A doutora Elise Correia, presidente da TDF, ela está fazendo uma consideração e fazendo uma pergunta aqui em relação a isso. O que vocês podem dizer sobre o ato do TST que dispõe que, quando da sustentação oral, é dever da advocacia manter a internet estável, sob pena de preclusão do direito a sustentar? Isso está absolutamente conectado com a questão da realização das audiências de instrução, quando tiver a necessidade de oitiva de partes e a necessidade de oitiva de testemunhas. Como garantir essa internet conectada absolutamente, sem que percamos o direito e sem que tenhamos nenhum tipo de prejuízo em relação ao contraditório e à ampla defesa? Aí eu já devolvo a palavra para a Noêmia, para a gente continuar nesse diálogo. Bem, doutora Alessandra, e vejo aqui a participação de vários advogados, doutora Elise, doutor Otávio Pinto e Silva, enfim. Voltando, parece a esse que é o tema mais pulsante do momento, que é a questão das audiências. A advocacia sempre teve um papel importante e agora passa a ter um papel fundamental. Veja, mesmo na fala de ontem da live, hoje no GT do CNJ, em vários âmbitos, ninguém tem cogitado até o presente momento, até porque isso seria impensável, de retirar do magistrado condutor do processo a independência funcional na análise do feito. O que eu quero dizer com isso? Compete, de fato, nesse ambiente de insegurança, a advocacia requerer e fundamentar eventual impossibilidade de que o ato seja praticado. Por todas as razões que o advogado que conhece o seu cliente, que sabe da prova que pretende produzir, há de argumentar com o juiz. Seja a impossibilidade do contato com o cliente, seja a dificuldade de acesso a um documento que fosse importante, seja porque não tem condições técnicas para garantir a realização do ato, seja em razão da questão das testemunhas. E o que eu não tenho dúvida, até cheguei a comentar isso num telefonema com a própria doutora Alessandra Camarano. A nossa magistratura, ela é muito prudente, ela é uma magistratura prudente. Nesse sentido, quando a advocacia requer e fundamenta, eu acho muito difícil que o magistrado não considere, não incorpore aqueles argumentos que são apresentados naquele momento. E, evidentemente, competirá à advocacia o registro de qualquer nulidade que considere ter existido no processo por violação do devido processo legal, por violação da cláusula constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Mas eu quero até tranquilizar, de certa maneira, porque observando os magistrados e as magistradas, o que eu noto? Vários têm feito uma análise dos processos que estão sob sua responsabilidade para uma seleção muito prudente, primeiras incursões de audiências, notadamente aqueles processos em que a prova a ser colhida é documental, ou, na verdade, quando a hipótese simplesmente de conciliação. Lógico que um ou outro caso, eu diria assim, diferente do que eu estou falando, pode acontecer, mas competirá a advocacia isso, fazer o seu registro, requerer, e a magistratura competirá, deferir ou indeferir, fundamentando juridicamente. E isso, é claro que, a despeito do ambiente de angústia atualmente, isso sempre teve na relação entre advogados e magistrados, né? O advogado, ele deve zelar pela melhor forma de acesso à justiça e o magistrado da mesma maneira. Vejo com algumas dificuldades a oitiva de testemunha, sim, nessa questão telepresencial, porque a gente precisa saber quem é a nossa testemunha. Não vale tanto ou não valem tanto os exemplos de audiências telepresenciais, quando se diz assim, olha, aquela testemunha que está no estrangeiro, aquele preposto que viajou para Nova York. Na verdade, esses exemplos são a nossa absoluta exceção. Me desculpem. São a nossa exceção. O nosso dia a dia é marcado por testemunhas que são trabalhadores e trabalhadoras mais simples, às vezes com dificuldade de acesso até o próprio fórum, porque tem dificuldade de usar até o transporte público. Acho que tudo isso precisa ser considerado nesse momento. Mas há uma questão do ato que eu acho que facilitou aquilo que era uma necessidade. Qual a necessidade? De dar algum fluxo para os processos, que é justamente a possibilidade de receber a defesa dos advogados, não necessariamente numa audiência. Eu acho que esse ponto que veio pelo ato, nós que temos a vivência do primeiro grau, por exemplo, nós já sabemos que isso já dá um fluxo imenso para os processos, né? O recebimento da contestação, a possibilidade de dar o prazo para réplica da parte autora e, a partir disso, a própria definição do que será necessário ou não será necessário em termos de prova, nós já estamos falando aqui de uma boa aceleração desses processos. Nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas o fato é que esse fluxo talvez já seja suficiente para manter a justiça cumprindo o seu papel até esse momento de 2, 3 meses que nós teremos ainda muito difíceis pela frente. Hoje, no ato do CNJ, foi possível notar na questão da resolução, na resolução 318, a seguinte preocupação, talvez uma preocupação central. Qual é a preocupação central? Diante do agravamento dessa crise de saúde, dessa crise do sistema de saúde, é viável que algumas autoridades públicas estaduais venham a decretar lockdown. É possível que isso aconteça, que o chefe do Poder Executivo local decrete lockdown. E aí o CNJ se antecipou a isso para dizer, olha, nessas hipóteses, porque o que o lockdown representa? A própria impossibilidade de locomoção, né? Não é como nós estamos vivendo, por exemplo, agora em Brasília, que é o de um confinamento, que é de uma retirada, que é o não convívio social, mas flexível. O lockdown é uma medida bem mais extravagante e pode ser necessária. Em sendo assim, automaticamente os prazos processuais serão suspensos. Me pareceu muito prudente do CNJ essa previsão, para que não haja insegurança. Ao lockdown é uma medida extremada. E os prazos processuais? Bom, eles estão suspensos. Ressalvadas, evidentemente, todas as medidas urgentes e emergenciais, que aí precisam ser atendidas de alguma maneira, porque medidas emergenciais que são, né? Eu vejo aqui que o Dr. Magnus refere à portaria número 8, né, de 2020, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, atendendo a reivindicação no sentido da suspensão da realização das audiências de instrução até ulterior deliberação. De fato, muitas audiências, eu costumo dizer, podem acontecer que não são exatamente as de instrução com colheita de prova oral. Eu acho que vamos diminuir o impacto, né? O problema não é com as audiências em teleconferência. Eu acho que
a questão que está mais pulsante na magistratura e na advocacia é a audiência de instrução com colheita de prova oral. Talvez essa tenha sido a questão mais controversa. No mais, eu acredito que o juiz pode continuar incluindo na pauta, o advogado pode continuar dizendo que não é o caso, o juiz pode despachar que realmente não é o caso e adia, e aí a gente segue a nossa dinâmica. Eu acredito que essa nossa ansiedade inicial, em 3 ou 4 semanas, ela estará um pouco mais dissipada, porque a prática vai nos ensinar isso. E ontem me perguntaram se eu achava que esse modelo vem para ficar. Eu não acho que ele vem para ficar, né? Eu acho que ele é o modelo que nós estamos aprendendo a fazer enquanto fazemos, em razão da crise da pandemia, por um lado, e da necessidade de justiça, por outro. Numa situação futura, o que eu acredito que fica para nós é a retomada da nossa justiça presença, vale dizer, da nossa justiça que é física, a nossa justiça que é contato, a nossa justiça que é vivência, permeada sempre que possível com a maximização de recursos tecnológicos, que não é o mesmo de fazer audiência por teleconferência o tempo inteiro. Acho que todos hoje nós vimos, acho que isso está em todos os WhatsApps, estudos que demonstram o grau de peso, ansiedade e estresse que as videoconferências representam, exatamente porque elas são isso, elas são uma virtualização da realidade, e como virtualização da realidade, a gente não consegue avaliar completamente as expressões de rosto, os contatos, a energia da presença. Então, isso, na minha opinião, em termos de uma justiça que seja uma justiça social, ela jamais será simplesmente dispensada. Ela sempre será necessária. Agora, podemos discutir lá na frente assim, eu realmente preciso, em todos os casos, receber a defesa em audiência inicial? É uma boa discussão. Eu realmente necessito marcar uma audiência de encerramento da instrução quando as partes, mais de uma vez, disseram que não tem prova a produzir? Né? Ou posso fazer isso por simples despacho no processo? São questões que agora, talvez, ali mais para frente, isso possa ficar um pouco mais dinâmico. Né? Então, eu não acredito que esse modelo seja o nosso modelo do futuro, ele é o modelo da emergência, sendo testado e não testado no que pode e o que não pode, e o que nós vamos legar é a tentativa de otimizar mais o nosso processo, sem abrir mão de que nós sejamos uma justiça social com presença física, que me parece bem relevante. Obrigada, Noêmia. Fabiano, já passando para você, nós temos alguns questionamentos, perguntas que nós temos aqui, comentários que eu acho importante que a gente esteja passando. Doutora Noêmia, a senhora falou do requerimento da advocacia, a advocacia fazer um requerimento, fundamentando e dizendo quais são as razões e competirá ao juiz julgar e que há uma razoabilidade e a gente, claro, nós acreditamos sim nessa razoabilidade. Mas a ANAMATRA representa em torno de 4.000 juízes e juízas do trabalho. São 4.000 cabeças pensantes neste momento. O que a gente tem verificado nos considerandos dos atos, além da questão da preservação da vida e da saúde, é também que não haja uma estagnação do Poder Judiciário Trabalhista, que ele continue em funcionamento, porque não pode parar. Essa questão, já que nós temos 4.000 cabeças pensantes e temos mais de 1 milhão de advogados peticionando. Então, nós vamos peticionar fazendo os requerimentos. Nós não estaríamos diante de um momento, e aí, quando eu passar a palavra para o Fabiano, é bom que ele fale e depois a senhora retome. Diante de uma necessidade de dar um andamento célere para o Judiciário Trabalhista agora, lá na frente, a gente tem um reflexo de estagnação, porque pode acontecer de magistrados que não vão concordar com os fundamentos alegados pelo advogado e que vão negar. E aí vai ter que recorrer. E aí vai começando um processo de uma estagnação, ainda que
que tenha um reflexo lá na frente, para depois, se for o caso, retorna o processo e começa tudo de novo. Porque nós não temos uma segurança, salvo o ato aqui do TRT, que atendendo a reivindicação, do TRT2, atendendo a reivindicação da advocacia, suspendeu a realização das audiências. No ato do CSJT e outros atos que nós estamos verificando no país, há uma faculdade, justamente pedindo para que a advocacia faça esse requerimento a depender da decisão do magistrado. E nós já temos casos de audiências de instrução marcadas. Né? Nesse país imenso que nós já temos despachos determinando a realização de audiências de instrução pelo sistema telemático e por videoconferência. E aí, Fabiano, também sobre isso, e passando para a questão da resolução 318 do CNJ, a Daniele Cordeiro, ela colocou uma questão que hoje foi motivo de discussão nos grupos da ABRAT, que é em relação aos prazos dos processos eletrônicos. Se eles também estão suspensos pela resolução número 318. Por quê? Ficou dúbio, porque apesar do artigo falar que físicos e eletrônicos, o artigo 1º, ele remete à resolução anterior. Então, como que ficaria isso? O que vocês entendem dessa interpretação em relação à resolução 318? Fabiano, você pode nos ajudar com todas essas questões? São muitas as questões, tá, Alessandra? Muitas dúvidas na realidade, né? Muitas controvérsias. E primeiro dizer que eu concordo absolutamente com o Noêmia com relação a essa questão de que esse sistema não veio para ficar. Eu não acho que ele tenha que vir para ficar. Tá? A nossa justiça é uma justiça muito social, muito afeta a esse contato humano. Eu acho que isso até facilita a própria conciliação, a própria verdade, a própria resolução de situações. É o que Noêmia falou. Às vezes você não consegue uma expressão facial. Nós somos um animal social, os seres humanos, né? E é fundamental que nós tenhamos a retomada disso quando se acabar essa pandemia, com a realização de audiências presenciais, enfim. E aqui, voltando à questão da preclusão, não me parece razoável que se imponha uma obrigatoriedade na manutenção da estabilidade para o advogado, para a participação em atos processuais, em audiências, em sustentações orais, sob pena de uma preclusão. Tá? Claro que a gente não pode garantir de forma nenhuma que um advogado tenha, ou até que o membro do Ministério Público, que o membro do Ministério Público ele também participa de vários atos perante o Poder Judiciário, ele participará de atos eletrônicos também, por meio de videoconferência. E como se impor se há, de fato, uma queda de internet, como aconteceu para o colega, o doutor Felipe Santa Cruz, que não conseguiu acessar, como se impor uma preclusão, digamos, no aspecto processual. Caso a caso, a gente sabe, nós sabemos que há uma razoabilidade nessa questão. Os juízes do trabalho são muito sensíveis a essa questão, serão muito sensíveis, mas isso pode impor situações aí em que há uma quebra aí do contraditório da ampla defesa. Então, é algo que nos preocupa, sim. Eu andei aqui analisando o ato número 6 do CSJT, e lá fala que apenas os prazos processuais dos processos físicos é que estão suspensos, né? De modo que, em tese, os processos eletrônicos, eles voltam a ter os prazos retomados naturalmente, né? Para efeito de dar um andamento, uma celeridade. E me parece que a resolução do CNJ ela vai no aspecto, deixa uma certa dúvida, Alessandra, se esses prazos estariam suspensos ou não. Né? Então, eu não sei se nós depois pode fazer uma explicação mais detalhada sobre isso, mas é algo que, de fato, preocupa qual vai ser o tratamento dado para isso, né? Ainda mais nesse período da pandemia. Tá? Acho que o Moro, o doutor Luiz Carlos Moro, colocou com relação a essa questão das normas de cada judiciário, que há um arquipélago de normas. De fato, acho esse trabalho, nós somos aí 24 tribunais regionais de trabalho, 24 procuradorias. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, essa unidade há,
né? Mas nós sabemos que os tribunais regionais de trabalho têm uma maior autonomia do que as procuradorias regionais do trabalho. Então, o ideal é que haja, apesar de haver peculiaridades locais, é importante que haja, né, uma máxima uniformização para que o advogado ele saiba como ele pode atuar em nível nacional. Enfim, são essas considerações iniciais que eu faço sobre esse fato aqui. Doutora Noêmia, nós temos alguns comentários em relação a essa questão do CNJ. Realmente ele trouxe muitas dúvidas para a advocacia e muita insegurança em relação à interpretação. O doutor Newton Correia, ex-presidente da ABRAT, está aqui no chat do Facebook, ele disse o seguinte: a resolução 318 do CNJ suspendeu todos os prazos, independente do local, até 31/5. Para as localidades com lockdown, foi posta uma distinção. A suspensão permanece enquanto perdurar a situação extremada, mesmo que ultrapasse 31/5. São 2 dispositivos independentes. Tanto é assim que expressamente manteve o artigo 4º da resolução número 313. E, continuando mais abaixo, o Dr. Newton faz uma outra observação. Para a advocacia, mais importante do que saber qual o botão que deve apertar é saber qual o botão que lhe aperta. E, sobretudo, afeta o amplo direito de defesa. A ausência da presença da advocacia com corpo e alma em todos os atos subtrai o direito de defesa. Na verdade, talvez pela redação curta da Resolução 318 tenha causado aí uma confusão inicial. Mas, na verdade, o que a resolução diz é o seguinte: olha, as 2 resoluções anteriores, 313 e 314, elas estão valendo, estão válidas e prorrogadas até 31 de maio. E o que essa prorrogação significa? Significa que está mantido o trabalho remoto, estão mantidos os atendimentos dos casos chamados emergenciais, as atividades essenciais, e em razão da 314 foram retomados os prazos dos processos eletrônicos, mas não dos processos físicos. Ok. Vírgula, porém, acaso ocorra, e isso pode vir a acontecer mesmo pela situação agravante aos estados. Vamos imaginar determinado estado da federação, o governador, por decreto, estabeleça o lockdown, que é uma coisa extremada. Apenas nessa circunstância, a do lockdown, é que aí sim, prazos, tanto do processo físico quanto eletrônico, estarão suspensos enquanto perdurar o lockdown, que pode perdurar 1 semana, 2 meses, e para além de 31 de maio, ir até o final de junho, aí é meio imprevisível, porque a gente precisaria saber quais razões concretas levaram essa decisão, digamos, mais radical pelo lockdown, né? Então, a lógica da 318 é essa. Aquilo que estava na 314 continua. Nós temos trabalho remoto, atendimento das emergências, retorno dos prazos processuais para os processos judiciais eletrônicos. Agora, aconteceu o lockdown, esquece, porque aí automaticamente também o processo eletrônico, físico, qualquer um, ficam todos suspensos em razão da altíssima restrição de movimentação e de circulação que o lockdown representa. E assim, concordando com as ansiedades, mas esclarecendo algumas coisas, veja, quando o CNJ chamou para si a instituição de um comitê, de um GT, e no limite do que é possível para a realidade de um poder judiciário nacional, né, que envolve a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, o CNJ ele estabeleceu algumas diretrizes nas 3 resoluções, 313, 314 e 318. Essa matriz, trabalho remoto, retomada de prazos, atividades essenciais, etc., o advogado tem que requerer, o juiz pode fundamentar, né? Essa matriz essencial, ela é obrigatória para o Poder Judiciário inteiro. O esforço aqui é justamente o de reduzir o impacto das diversidades de tratamento,
mas não de aniquilar a diversidade. Por quê? Porque o Brasil é continental e as realidades são continentais. Nós temos estados da federação, como o estado do Amazonas, como nós temos percebido, que a situação é de uma gravidade absurda. Mas nós temos cidades ou localidades, às vezes no interior do país, em que essa mesma gravidade não só não se faz presente, como ela sequer é sentida pela população. Então, a ideia é diminuir a diversidade, mas não aniquilá-la. É por isso que, então, cada corregedoria nacional e regional acabou editando seus atos, que são sempre atos de regulamentação do CNJ, com a obrigação de encaminhar ao CNJ, no prazo da resolução, todos esses atos para controle do CNJ, porque daí o CNJ consegue olhar cada um dos atos e perceber se um ou outro destoa dessa lógica, digamos, principiológica que foi estabelecida nas resoluções. Tudo isso é garantia de uma absoluta segurança para todos e todas? Não. Nem com resolução, nem sem. Isto é, já fazia parte da nossa dinâmica de um judiciário democrático essa ideia de que a advocacia tem uma compreensão das coisas, requer, é atendido ou não é, o magistrado tem uma outra visão, que não atende o Ministério Público, que também recorre. Essa nossa, digamos, dinâmica, eu não a chamo de insegurança, eu a chamo do critério democrático necessário para um poder judiciário plural. E é muito complicado a gente exigir que atos normativos de conselhos cheguem a um nível de regulamentação que acabe atingindo a independência do magistrado, do membro do Ministério Público ou da advocacia, porque daí estariam extrapolando das suas funções constitucionais. As funções constitucionais do CNJ, do CSJT, das corregedorias, são do estabelecimento de políticas judiciárias no plano macro, mas com a delicadeza e o cuidado para não atingirem a dinâmica do que é o ato jurisdicional. Ali a soberania, aí eu não falo nem a autonomia, a soberania é dos praticantes desse ato, magistratura, partes, advogados, membros do Ministério Público, que errando um ou outro, hão de ser corrigidos pelas instâncias recursais pertinentes. E, doutora, eu não acho que nós teremos um pool de discussões judiciais em razão da advocacia requerer, o juiz eventualmente não atender e a advocacia recorrer. Porque eu acho que não. Não é só aqui acreditando na prudência de todos os atores do sistema de justiça, não. É porque isso já era da nossa dinâmica antes, né? Com pandemia ou sem pandemia, a nossa dinâmica sempre foi exatamente essa. Uma magistratura que tem a obrigação de atender o requerimento dos advogados, fundamentando pelo deferimento ou indeferimento. E a concordância ou discordância leva à atuação recursal ou correicional ou de medidas liminares. Então, acho que já era da nossa dinâmica. Eu não acho que nós teremos mais judicialização, não acho mesmo. Agora, acredito, eu sei da angústia que se os advogados estão preocupados, que nós temos quase a média de uma medida provisória por semana, uma resolução do CNJ a cada 15 dias, uma resolução de corregedoria a cada 2 horas, é necessário compreender que os magistrados estão vivendo exatamente o mesmo ambiente, né? De ter que compreender uma lógica normativa que é de uma dinâmica impressionante e para resolver com a melhor resposta possível o caso daqui a pouco, né? Então, todos nós estamos vivendo, digamos, esse mesmo barco da enxurrada normativa. E assim, o que eu imagino que vai ser produtivo nisso é que eu realmente acredito que todos estão querendo a mesma coisa. Eu realmente acho que todos querem a mesma coisa, que é dar as melhores respostas para uma população que sem justiça e sem judiciário estaria realmente entregue à própria sorte. Bom, Noemi, obrigada. Nós já estamos há 1 hora nesse bate-papo. Tem muitas manifestações ainda e eu sei que todos nós temos nossos compromissos.
E queremos também deixar um gosto de quero mais para a próxima live, para que a gente possa voltar, porque o tema não se esgota. E eu gostaria de fazer, vou fazer algumas observações do que eu estou vendo, nem são minhas, são observações que eu estou acompanhando aqui no Facebook, outras que estão aqui no chat. Farei essas observações e passo depois para o Fabiano, para considerações finais e para você finais. Então, por exemplo, nós temos aqui a Daniele Cordeiro dizendo que o TRF1 entendeu que pela resolução do CNJ suspendeu tudo, suspenderam todos os prazos até o dia 31/5. E isso é uma tensão muito grande. O doutor Newton Correia também colocou aqui que o ministro Barroso, no mandato de segurança 37.116, que ele teria tido o mesmo entendimento, porque ele despachou no MS do Estado do Pará para que eles informem se ainda mantém interesse no mandato de segurança face a resolução número 318 do CNJ. O doutor Celso Soares, que é advogado trabalhista aqui em Brasília, está dizendo que o CNJ ele precisaria agir de uma maneira muito uniforme. Porque, veja bem, quando eu falo de um colapso do sistema por causa dessa insegurança jurídica e que cada tribunal, e o Luiz Carlos Moro ele coloca isso aqui, o doutor Fabiano ele comentou, né, sobre o que o Moro colocou no chat em relação a essa regimentalização do processo e que precisa ser considerado porque a gente não pode ter regras diferenciadas em cada unidade da federação. Então, quando eu coloco a questão de um colapso do sistema, não porque vai ter mais ou menos judicialização, mas é justamente por causa desse pool de atos, esse pool de interpretações, como a senhora mesmo colocou, a cada 15 dias uma resolução, a cada 2 horas um ato, a cada semana uma medida provisória. É esse pool de coisas que estão acontecendo, se essa tentativa de acelerar o funcionamento agora do judiciário desta forma, né, digamos assim, atropelando inclusive normas processuais, porque quando se determina a realização de audiências por instrução por videoconferência, tem várias normas processuais que estão sendo violadas e que em período nenhum nós podemos admitir nenhum tipo de flexibilização de normas, né? E agora, então, em especial, é que deveremos ter uma fiscalização, estarmos de olho para esses cumprimentos. O colega colocou aqui, o Carlos Schimmer colocou aqui no chat, por exemplo, que em Minas Gerais tem audiência presencial já sendo designada. Quando eu falo do colapso, é isso. Não é a judicialização, porque isso realmente nós estamos acostumados, mas é essa insegurança que está sendo gerada com essa pulverização de atos, de resoluções, cada um interpreta de uma forma. Então, a gente não sabe como vai agir. Então, isso foi o que eu consegui pegar aqui. Vários colegas dizendo que entendem que estão suspensos todos os atos. O doutor César Brito colocou isso aqui. Jocelino também dizendo que entende que todos os atos estão suspensos. Então, isso aqui é um tema que a gente ficaria muito tempo, porque é tudo muito novo e as pessoas estão muito ansiosas. E eu já deixo o convite aqui para uma próxima, para a gente poder continuar, porque outras dúvidas vão surgir. E aí passo para vocês para as considerações finais, porque a gente já está aqui há 1h10. E passo para vocês, se puderem fazer uma retomada de tudo isso que eu passei agora, que foi o que eu consegui pegar aqui no chat do Facebook e aqui no chat do Zoom. Bem, são muitas perguntas, né, doutora Alessandra? Bem, sobre essa questão de audiência presencial, eu noto que o despacho está datado do dia 1º de maio de 2020. No dia 1º de maio de 2020, a expectativa era
a de que a resolução do CNJ de número 314, ela valia até 14 de maio. Então, esse juiz, quando despachou o processo, tinha certeza de que o trabalho remoto, o trabalho não presencial, permaneceria até 14 de maio, significando que depois de 14 de maio haveria a retomada das audiências presenciais. Todavia, com a edição da resolução hoje do CNJ número 318, ficaram mantidas as resoluções anteriores, de maneira que as audiências presenciais elas não podem acontecer ao menos até o dia 31 de maio, ressalvadas, evidentemente, situações que possam ser fundamentadas como absolutamente emergenciais, que não me pareceu, pelo menos ali, ser o caso. Quanto à interpretação de que tudo está suspenso, que foi mencionado do TRF1, a princípio, eu volto a dizer, não é isso que está na resolução 318. Vai causar um pouco de estranheza se for essa a interpretação que for dada pelo TRF, e aí eu acredito que no momento próprio o CNJ vai conseguir esclarecer a não suspensão dos prazos processuais. E aí eu retomo a própria resolução, porque, veja, o artigo 1º, que é o artigo base, ele diz que ficam prorrogados até 31 de maio os prazos e a própria vigência mesmo, né, das resoluções 313. O que é a 313? Basicamente, trabalho remoto e suas especificidades e suas exceções, os casos urgentes. 314. O que é a 314, basicamente? Retomada dos prazos processuais em processos judiciais. Acabou o artigo 1º. O artigo 2º trata de algo que as duas resoluções anteriores não trataram, que é a novidade no sentido de que é um fenômeno que nós estamos falando mais recentemente, que é o lockdown, que não é a mesma coisa de confinamento, de isolamento social, é muito mais que isso. O lockdown, ele depende de um decreto governamental que estabeleça a restrição da livre locomoção e diga como essa restrição tem que ser observada. Então, o artigo 2º cuida de um elemento que não foi tratado nas resoluções anteriores. E esse elemento é o lockdown. Aí, no lockdown, ninguém está discutindo aqui se o governador podia ou não podia, o fato é que, se ele editou uma resolução, um decreto governamental dizendo que tem lockdown, para que ninguém fique agoniado, eu vou, não faço ou não faço, tem a suspensão do prazo processual. Quanto à questão do mandato de segurança do ministro Luiz Roberto Barroso, veja, o CNJ havia modificado o ato do Tribunal de Justiça do Pará, em que ocorreu o que a gente chama vulgarmente de um lockdown do judiciário, porque daí não é um lockdown que foi determinado por ato do governador, foi a própria justiça que disse, eu estou suspendendo todos os prazos. Pela resolução atual, a suspensão do prazo só é automática se um decreto da autoridade competente, do governador, por exemplo, enfim, decretar o lockdown. Para que um tribunal possa, e ele pode, essa garantia também está aqui no artigo 3º da resolução, para que um tribunal de um determinado estado da federação compreenda, por diversas condições das mais variadas, que os prazos não têm como seguir, esse tribunal poderá editar um ato local suspendendo todos os prazos, mas desde que comunique ao CNJ, para que justamente o CNJ possa fazer minimamente esse controle sobre a necessidade ou não naquele momento. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso despacha nesse mandato de segurança, é para saber, olha, diante dessas duas realidades, se houver lockdown no estado do Pará, pode suspender, ou não há condições técnicas, já comunicou o CNJ, se ainda era pertinente o MS, né? Mas eu estou respondendo, eu diria, com tanta convicção, por talvez ter participado nos últimos dias desses debates. Mas eu quero retirar toda a minha convicção no sentido de que,
são todas interpretações que nós estamos fazendo juntos aqui, né? Estamos todos lendo os atos, vendo as dificuldades dos advogados, as dificuldades dos magistrados. A gente está tentando aqui em conjunto fazer uma interpretação que possa dar a esses atos o mínimo de coerência, uma coerência interna com a preservação das normas constitucionais. Mas, doutora Alessandra, eu quero renovar, assim, eu fiquei muito satisfeita com o convite, sabe que pode contar sempre com a ANAMATRA, nós estamos disponíveis para debater esses assuntos juntos, e eu gostaria de dizer que a intenção é sempre a comum. Eu acho que nós queremos passar da melhor forma que for possível por esse que é um dos momentos mais difíceis da história recente do país, com uma justiça que continue funcionando e que nós possamos, no momento, talvez lá para frente, saber quais legados nós vamos sistematizar para o sistema de justiça laboral. Então, eu estou à disposição e participarei sempre que convidada, sempre que nós estivermos aqui com essa intenção de conjuntamente interpretar todos esses atos da melhor forma possível, né? Em favor especialmente do jurisdicionado e da jurisdicionada. Muito obrigada, Noêmia. Fabiano. Bem, doutora Alessandra, a parte da finalização da minha fala, eu entrando nessa questão relativa a prazos processuais, analisando mais detidamente as resoluções do CNJ, nós verificamos que a resolução 303 do artigo 5º, ela suspendia até 30 de abril todos os prazos processuais, todos, ou seja, físicos e eletrônicos. Mas a 314, no artigo 2º, ao prorrogar para o dia 15 de maio esse prazo, ela fala claramente aqui, continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado, instituído pela Resolução 303, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico. Então, a percepção que eu tenho aqui de interpretação é que voltaram, de fato, a correr os prazos processuais eletrônicos a partir da resolução número 314 do CNJ. Claro que em outras situações, como já foram trazidas, de lockdown, enfim, a própria questão relativa aqui que eu vi que o doutor, acho que foi o doutor Carlos Schimmer, que falou sobre, não, o doutor Rafael Lemes, se o lockdown for municipal, acho que isso está abrangido pela resolução 318, no artigo 3º, que diz que o tribunal pode solicitar ao CNJ a suspensão dos prazos no âmbito territorial de suas jurisdições ou de determinadas localidades. Então, há espaço, sim, para que se possa trabalhar essa suspensão em atendimento às partes, em atendimento ao Ministério Público, à advocacia trabalhista como um todo, né? Com relação à audiência presencial, que o doutor Carlos Schimmer falou aqui, a norma do CSJT é de 4 de maio, e ela já, né, imediatamente, ela, em tese, foi publicada no dia 4 de maio, ela já determina a retomada dos prazos a partir do próprio dia 4 de maio. E como o ato do juiz foi do dia 1º de maio, dias antes, me parece que esse ato tem que ser revisto. Há uma vedação expressa dessa norma do TST, desse ato do 6, que proíbe, sim, a realização de atos presenciais. Não acredito que o juiz do trabalho, por maior que seja a sua liberdade, a sua autonomia e independência judicial, ele não poderia realizar um ato desse presencial, salvo em situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas, que, de fato, justifiquem, sendo redundante, a realização de um ato judicial presencial, né? Então, são essas minhas considerações. Queria agradecer enormemente a BRAT, a participação, a Alessandra, minha querida amiga, a Noêmia. Sempre é uma honra estar com essas mulheres competentíssimas que comandam a representação do juiz do trabalho e da advocacia trabalhista. Vejo aqui vários amigos, né, advogados que nos assistem, Elise, Luiz Carlos Moro, Magnus, o doutor Rafael Lemos, o doutor Otávio Pinto também. Então, é um prazer, uma alegria poder participar e aprender com vocês, aprender com a advocacia trabalhista, aprender com a magistratura do trabalho e poder contribuir para que nós possamos prestar um serviço nessa tríade trabalhista, um serviço cada vez melhor, esse tripé, digamos, de proteção trabalhista, um serviço cada vez melhor para a proteção social dos trabalhadores brasileiros. Meu muito obrigado, em agradecimento em nome da NPT.
Bom, eu é que tenho que agradecer muito, a Brat agradece imensamente a vocês pela participação, pelo diálogo, muitas dúvidas vão continuar, vão permanecer, e eu acho que essa disposição, e Noêmia falou uma coisa, de estudarmos juntos os atos, discutirmos juntos os atos, isso realmente nós precisamos fazer, porque nós queremos também, a advocacia quer um funcionamento do judiciário, mas não à custa de vidas, não à custa da saúde do jurisdicionado, não à custa da saúde da advocacia, porque em alguns fatores que estão sendo determinados, a saúde da advocacia estará em risco e a saúde do jurisdicionado, porque nós temos o contato. E nesse país imenso que nós temos, os reclamantes não têm acesso, se é um celular, diga lá, a um equipamento com câmera e áudio para realizar a audiência, que já lhe gera uma insegurança no dia a dia de uma presencial com eles. Imagina, num período de pandemia, colocando em risco não só o advogado e a advogada, mas também o jurisdicionado, e com uma potencialização disso se reverberar para a sociedade, porque haverá a necessidade de deslocamento, utilização de transporte público, realização de audiência, disseminação do vírus que pode ser contido com essa parcimônia, digamos assim, e desse impedimento real de que não aconteçam realização de audiências de instrução com oitiva das partes. Isso é colocar a advocacia em risco, o jurisdicionado em risco e toda a sociedade brasileira, porque isso pode ser refletido ao saírem dos nossos escritórios e ao trazerem essa problemática para todos nós. Muito obrigada mesmo, e espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos conversando e de estarmos debatendo. Parabéns, Noêmia, pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente da ANAMATRA. Muito obrigada pela parceria com a Brat. A mesma coisa a você, Fabiano, que fez uma gestão linda, uma gestão maravilhosa, que tem feito um trabalho incrível de valorização dos procuradores e procuradoras do trabalho, de valorização dos direitos sociais, um trabalho realmente fantástico, e também agradeço a você essa parceria com essas entidades que nós chamamos de entidades trabalhistas, e a gente vem fazendo um trabalho muito coeso, um trabalho muito importante. Muito obrigada, pessoal, a todos, a dose. Travou? Obrigado, Ale.